E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre mais uma função lógica, ou seja, a função se, porém a função se composta, ou se composto, se aninhado, tem vários nomes para essa função. O que é? Uma função se dentro de outra função se para se trazer mais resultados do que apenas a função se simples pode te trazer. Então, não esquece de compartilhar com seus amigos para que eles possam também receber esse conteúdo, entender um pouco melhor o Excel. E também deixar o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal. Então, indo agora para a nossa planilha, o que é o se composto? Ou seja, o se simples é um teste lógico, ou seja, ele faz um teste lógico. Vamos supor aqui, ele faria um teste lógico se esse valor aqui fosse maior do que 70. E simples assim, se fosse maior ele te daria um resultado, se não fosse maior ele te daria outro resultado. Tem uma aula aqui no canal também falando sobre o se simples, mas o se simples ele vai trazer apenas dois resultados. O se composto você consegue trazer mais resultados. Então ele vai funcionar basicamente dessa maneira. Ou seja, aqui a gente tem um teste lógico para fazer, a gente tem alunos, a nota 1, nota 2, e a gente tem média e o status. Ou seja, a gente fez uma média das duas notas dele, e agora a gente quer saber se ele está aprovado, recuperação ou reprovado. Então, para ele ser aprovado, ele tem que tirar maior ou igual a 70. Para ficar em recuperação, ele tem que tirar um valor entre 50 e 69. E para ser reprovado, ele tem que tirar menor que 50. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste lógico e o primeiro teste lógico vai ser, se ele vai fazer um teste lógico. Se o teste lógico for maior ou igual a 70, ok, ele vai já dar o resultado aprovado. Pronto, a função vai acabar aí. Agora, se não for, ele vai ter que fazer uma outra jogada. Ele vai fazer o quê? Um outro teste lógico. Então, ele vai fazer o quê? Se não for verdadeiro, né? Se o valor não for verdadeiro, ele vai fazer um outro teste lógico. O teste lógico vai ser o quê? Se ele é maior ou igual a 50. Por quê? Porque ele vai entender que ele já fez um teste lógico e se ele é maior ou igual a 70. Então, agora ele vai fazer um teste lógico, se ele é maior ou igual a 50, ele vai pegar do 50 ao 69. Porque ele já fez o 70 e ele não encontrou, então agora ele vai fazer maior do que o 50. Ele sempre vai usar um argumento lógico e você sempre tem que usar nessa sequência, do maior para o menor, para o se entender certinho. E se não for nenhum desses dois, ele vai trazer o resultado então falso. Então a gente vai fazer a função aqui para a gente entender melhor como é que ela funciona. Então ela vai funcionar da seguinte maneira, igual se selecionei minha função. Então qual é o primeiro teste lógico dessa sequência aqui? O primeiro teste lógico é o quê? A gente quer saber se ele está aprovado. Então para ele ser aprovado, ele tem que tirar maior ou igual a 70, né? Então, se a minha média for maior ou igual a 70, que a gente sabe que é, ele vai me dar aprovado. Então, se for maior ou igual a 70, qual é o valor de ser verdadeiro? Eu vou botar ponto e vírgula, então, para separar. Qual é o valor de ser verdadeiro? Eu vou sempre quando botar um texto dentro de uma função, tem que ser entre aspas. Então, o valor se verdadeiro vai ser aprovado. Aprovado. Fechei aspas duplas. Agora ponto e vírgula. Qual é o valor se falso? Então, eu não vou acabar minha função aqui. Se fosse uma função se simples, eu acabaria ela, botaria aqui, vamos supor, reprovado. Mas a minha função é uma função composta, pois eu quero três argumentos: aprovado, recuperação e reprovado. Então, agora, qual é o valor se falso? Daí agora eu vou começar uma outra função se. Se. Qual é o teste lógico? Então, o teste lógico é o meu segundo argumento. Se ele for maior ou igual a 50. Então, se ele for maior ou igual a 50, ele vai andar até o 69 e vai me trazer o quê? Se for verdadeiro, ele vai me trazer recuperação. Então, teste lógico. Eu quero saber, vou clicar aqui embaixo e com a setinha eu vou botar para cima para ficar na célula D5. Deu para entender? Cliquei aqui embaixo com a setinha para cima, que aqui a fórmula está em cima. Então, o teste lógico é, se D5 ali, que está o valor aqui de 73, né, que a gente olhou, for maior ou igual a 50. Qual é o teste lógico que a gente quer saber quando ele é maior ou igual a 50? É recuperação. Então, se ele for maior ou igual a 50, ele vai andar de 50 até 69, que é antes dos 70 do primeiro teste lógico que ele fez. Então, ele vai me trazer recuperação. Então, abro aspas duplas, recuperação. Recuperação. Fechei aspas duplas. Agora, ponto e vírgula. Se ele não encontrou o primeiro teste lógico maior ou igual a 70, que seria aprovado, ele foi para o segundo teste lógico. Agora, no segundo teste lógico, ele fez o quê? Recuperação, né? Entre 50 e 69. Ele fez maior ou igual a 50. Se ele não encontrou também e não vai trazer recuperação, o que vai acontecer? Ele já vai me trazer o reprovado, que é o valor do se falso, né? Então, a gente botou ponto e vírgula, agora valor se falso. Eu não preciso fazer um outro teste lógico, eu posso botar direto aqui, porque eu não tenho mais testes lógicos depois desse, né? Então, abro aspas duplas e boto aqui recuperação. Boto aqui reprovado, na verdade. Reprovado. Fechei aspas duplas. Agora, fechei um parênteses. Pode ver que esse parênteses ele vai estar na corzinha vermelha. Ó, porque esse parênteses ele fechou essa função, essa segunda função. Ó. Agora eu tenho que botar um outro parênteses para ele fechar a primeira função.
Se eu desse um Enter aqui, sem fechar o parênteses, ela vai se arrumar sozinha e vai incluir 2 parênteses ali para mim. Não tem problema, ela automaticamente iria fazer a função. Mas, manualmente, eu posso fazer o quê? Incluir um outro parênteses aqui no final. Incluir agora 2 parênteses. Um para essa segunda função e o primeiro aqui para essa primeira função. Agora, se eu der um Enter, o que vai acontecer? Eu sei que 73 é maior que 70, então ele deu aprovado. Agora, 83 também é maior do que 70, então deu aprovado. Se eu arrastar para baixo, 71 também maior que 70, deu aprovado. Agora, 63 é entre 50 e 69. Ele me deu, então, recuperação. 44 é reprovado. Por quê? Porque ele é menor do que 50. Aí, se eu mudasse aqui para 69, ele ia dar recuperação. Se eu mudasse aqui para 70, ele ia dar aprovado. Se eu mudasse aqui para 49, ele ia dar reprovado. Se eu mudasse aqui para 50, ele ia dar recuperação. Então, aqui a nossa função funcionou da seguinte maneira, né? A gente fez um teste lógico. O primeiro teste lógico era se ele fosse maior ou igual a 70. Se fosse, ele me trazia aprovado. Ele nem ia olhar os outros argumentos. Porém, se ele viu ali que não era maior ou igual a 70, o que ele fez? Ele foi para um outro teste lógico. Agora ele vai olhar se é maior ou igual a 50. Por que ele não traria recuperação se fosse 71? Porque ele já olhou aqui. Por isso que você tem que botar na ordem. O maior, depois o menor e assim sucessivamente. A gente vai ver um outro exemplo agora. Então aqui ele olhou que está entre 50 e 69. Se tivesse entre 50 e 69, traria recuperação. Mas como a gente não tem mais argumentos, a gente não precisa fazer uma outra função se aqui. A gente poderia alinhar mais funções se. Mas como a gente não tem um outro argumento, a gente vai trazer direto, então, reprovado. Que ele vai entender o quê? Se não é maior ou igual a 50, que vai de 50 a 69, nem maior ou igual a 70, que vai de 70 a 100, então ele é menor que 50, ele vai trazer reprovado. Então agora a gente vai trazer um outro exemplo aqui para a gente entender como a gente faz mais opções para alinhar mais funções si, né? Então voltando aqui para a nossa planilha, trazer um pouquinho aqui para o lado. Então, no caso aqui a gente tem agora mais opções, a gente tem 5 opções. Então vamos supor que a gente tem uma avaliação ali na empresa e quando a pessoa avalia maior do que 80, maior ou igual a 80, ótimo. Entre 60, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Entre 60 e 79, bom. Entre 40 e 59, regular. Entre 20 e 39, ruim. Abaixo de 19, ou seja, até 19, é péssimo. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar fazer 5 argumentos, né? Ou seja, a gente tem que botar um argumento, se ele é maior ou igual a 80, mais outro argumento de 60 a 79, mais um argumento de 40 a 59, mais um argumento de 20 a 39 e um argumento menor, no caso do que 19. Então, por isso que a gente tem que fazer essa lógica do que é maior para o menor, para o si não se confundir. Porque se eu fizesse o meu si aqui e começasse com o 19, ele automaticamente entenderia o 19 primeiro e às vezes traria a função errada. Então, eu teria que fazer dessa maneira aqui, ó, igual se... Selecionei a função, né? Qual é o teste lógico, então? O teste lógico é o quê? Se essa avaliação aqui, cliquei nela, ela é maior ou igual, e eu posso botar o número manual, ou eu poderia botar em algum lugar e selecionando aqui, né? Então aqui, é maior ou igual a 80. Então, se esse valor for verdadeiro, o que ele vai acontecer? Ele tem que me trazer uma dessas opções. E qual é a opção? É ótimo. Então, entre aspas duplas, eu vou botar ótimo. Fechei aspas duplas. Agora, ponto e vírgula, ele vai perguntar qual é o valor se falso. Mas como eu não quero acabar minha função, eu quero dar outros argumentos para ela, eu vou botar mais um se dentro dela. Então, se novamente, selecionei a função. Qual é o teste lógico? Agora eu vou selecionar aqui de novo. Qual é o teste lógico, então? O teste lógico é a nossa segunda opção. Se ele é maior ou igual... Se ele está entre 60 e 79, então eu tenho que botar se ele é maior ou igual a 60. Por quê? Porque como eu já olhei se ele é maior ou igual a 80, agora ele vai olhar e vai entender que ele tem que pegar entre 60 e 79. Ele já fez o primeiro... Então, se ele funciona de que maneira? Ele vai fazendo argumentos, né? Ele fez o primeiro argumento, o primeiro teste lógico. Se não deu certo, ele vai para o segundo teste lógico. Então, nosso segundo teste lógico é o quê? Se ele é maior ou igual a 60. Então, ele vai olhar de 60 a 79. Ponto e vírgula, entre aspas duplas, agora eu vou botar, então, bom. Agora, ponto e vírgula, qual é o valor se falso? Então, eu vou usar outro argumento. E o outro argumento agora é o argumento do regular, que é entre 40 e 59. Então, eu tenho que ser maior ou igual a 40. Ele vai entender até 59, porque ele já olhou os outros dois argumentos. Então, aqui, vou selecionar a minha célula. Primeiro, a função si, né? Igual a si. Selecionei a função si. Qual é o teste lógico? A minha célula ela é maior ou igual a 40. Então, ele vai entender. Ele já fez esse primeiro teste lógico. Não deu certo, ele vai para o segundo teste lógico. Não deu certo, ele vai para o terceiro teste lógico. E o que eu quero nesse terceiro teste lógico? Eu quero que ele me traga, então, regular, ponto e vírgula, aspas duplas,
e escrevo regular. Lembrando que sempre quando tiver texto na sua função tem que ser entre aspas duplas, senão ele vai dar erro e não vai trazer nenhum nome e vai dar erro na função. Então, ponto e vírgula agora, eu ainda não quero botar meu valor se falso, eu vou trazer mais uma opção, que é entre 20 e 39. Então, vou selecionar a função se novamente, se selecionei a função. Agora, qual é o argumento? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Então, qual é o argumento agora? O argumento é se esse valor aqui ele é maior ou igual a 20. Por quê? Porque ele fez do 80, fez do 60, fez do 40, agora ele vai fazer o do 20, vai entre 20 e 39. Então, ponto e vírgula, qual é o argumento que ele traga quando for maior ou igual a 20 até 39? Eu quero que ele traga ruim. Então, vou escrever aqui ruim, entre aspas duplas. Fechei aspas duplas. Agora, ponto e vírgula. Agora, no caso, como ele já fez o argumento maior ou igual a 80, o argumento maior ou igual a 60, o argumento maior ou igual a 40, o argumento maior ou igual a 20, ele só tem mais um argumento. Eu não preciso fazer esse argumento. Por quê? Porque a última opção que ele tem quando nenhum desses der certo é trazer a opção péssimo. Então, esse péssimo ele vai ser de 0 até 19. Então, aspas duplas, péssimo. Fechei aspas duplas. Agora eu vou ter que fechar parênteses de acordo com a quantidade de parênteses que eu abri aqui. Ou seja, ó, se eu fechar o primeiro parênteses, ele vai se conectar com esse. Se eu fechar o segundo, ele vai clarear um pouquinho esse. Se eu fechar o terceiro, ele vai clarear esse. Fechei o quarto, clareou esse. Ou seja, ó, o primeiro é verdinho, o segundo é azulzinho, o terceiro ali o vermelho e o quarto o pretinho aqui. Então, se eu desse um enter sem os parênteses, ela automaticamente daria uma mensagem, mas continuaria. Mas botando os parênteses já vai ficar certinho. Então, ele trouxe a opção aqui, ótimo. Por que ótimo? Porque é maior, é a primeira opção, né? Então, aqui, ó, é maior ou igual a 80. Ou seja, trouxe a opção ótimo. Se eu arrastar a função para baixo, o que vai acontecer? Ó, ótimo, aqui é bom porque está entre 60 e 79. Regular porque está entre 40 e 59. Ruim porque está entre 20 e 39. Péssimo porque está baixo no caso de 20, né? Está entre 0 e 20 e 19. Então, aqui trouxe regular novamente, por quê? Porque está entre 40 e 59, 56. Né? Trouxe péssimo porque está entre 0 e 20. Trouxe bom porque está entre 60 e 79. Trouxe ótimo porque está maior que 80. Trouxe ruim porque está entre 20 e 39. Ruim aqui essa opção. Trouxe regular aqui também porque está entre 40 e 59. Então, no caso aqui, as opções, a gente sempre tem que fazer da maior para menor. Nessa ocasião aqui que a gente botou 5 opções no se composto, né? Botou 4 opções aqui com a função se e a última opção já estava dentro da opção de valor se não. Então, o se composto ele funciona dessa maneira. Ele sempre vai olhar a primeira opção, vai entender se ela deu certo ou não, ele vai pular para a segunda opção. Vai fazer um se de novo, vai pular para a terceira opção, quarta opção, e assim você poderia botando argumentos atrás de argumentos até ele achar uma das opções. Por isso que você tem que colocar do maior para o menor, por quê? Porque se você botasse o 60 aqui, ele não iria olhar para o 80 se o 80 estivesse aqui. Então ele entenderia que do 60 ao 100, ele seria então ótimo. Então você tem que fazer essa lógica primeiro, entender o que vai primeiro, e depois fazer a sua função através da lógica que você criou. Então a função se composto ela funciona dessa maneira, fazendo argumentos lógicos até chegar a um resultado que você espera que ele te entregue. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o joinha, como eu já comentei com você lá no começo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal, ativar as notificações para receber vídeos novos todas as semanas. Se você ficou com alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Se você tem algum assunto específico, algum tipo de planilha, uma planilha financeira, alguma coisa que você queira aprender mais, bota aqui nos comentários também que a gente vai estar fazendo para disponibilizar esse material para você. E não esquece que esse material, essa planilha, ela está disponível aqui na descrição do vídeo. Então baixe essa planilha para treinar o se composto. E um abraço e até no próximo vídeo.